Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao canal. Família, como você viu no título, né, você já sabe mais ou menos do que se trata e realmente é um vídeo que me deixou aborrecido. Estava eu aqui na madrugada de sábado para domingo, né, produzindo nosso último vídeo. E aí de repente, enquanto estava upando, eu fiquei vendo alguns vídeos aqui na internet. E de repente eu me deparo com um vídeo chamado Enéas foi comunista. Eu digo, caraca, mano, Enéas foi comunista. Eu vi aqui a thumb, né, a miniatura, e vi ele junto com as escórias, né, só alma cebosa. E eu digo, não, eu acho que o cara deve ter colocado. Eu não conheço o canal, nunca vi um vídeo desse canal. E aí eu vi, né, eu digo, caraca, eu acho que o cara deve ter colocado porque Enéas era anti esses caras, né. E eu digo, eu vou ver o vídeo. Aí cliquei. E quando eu abro o vídeo, eu vejo lá o Neto LX. Sou gordinho, sou gostoso, Sou o rei do paredão. 4 moedas de John, papo de uísque. Né? O gordinho gostoso. Eu digo, caraca, a crise tá fogo mesmo, né, velho? O cara era cantor e agora tá fazendo vídeo pro YouTube. Deve ser a crise, o cara deve tá ferrado. Aí pra ser YouTube, né? Deixar de ser músico pra ser YouTube. Aí quando o cara abre a boca, que ele fala a primeira palavra, se inscreva no canal, com a voz de menino pedindo pirulito. Aí eu digo, não, isso aí não é Neto LX não, porque Neto LX pelo menos tem um vozeirão, né? E aí quando o cara começa a falar de Enéas, cara, você vê como esses caras conseguem baixar mesmo, como é que eles conseguem ser baixo, cara. Não respeitaram o cara quando tava vivo e agora querem destruir a memória do Enéas. E você vai entender ao longo desse vídeo por que eles querem fazer isso. Eu vou deixar aqui, a gente vai ouvir o áudio, né? Porque eu não vou colocar as imagens, porque desse tipo de escória a gente espera qualquer coisa. Então não é difícil que eles queiram derrubar o nosso vídeo pra gente falar a verdade. Então vamos escutar aqui juntos, tá? O tal do camarada, deixa eu ver o nome dele, é Renato Batista, né? E é uma pessoa que, sinceramente, se ele não tivesse falado de Enéas, eu nem ia responder, porque o que esses caras querem mesmo é atenção, né? E esse camarada aí que tá falando, ele já é... Eu nem sabia que existia esse canal, né? Eu sabia que tem esse MBL, é um partido político, mas quando eu vi o link, né, eu pensei que se tratava de, sei lá, alguém babando o ovo. Não sabia que eles tinham de fato um canal. Tô por fora disso aí, eu não perco meu tempo com isso. E aí eu vi lá MBL, eu pensei que era o quê? Mongoloides brasileiros lésbicos. Mas aí eu vi que não, é Movimento Brasil Livre. Eu digo, ah, tá. E aí eu vi aqui, eu digo, vou dar uma pesquisada sobre esse cara, né? Costume que a gente já tem, né, família? Muitos anos. E tudo que a gente faz, a gente procura saber antes de falar alguma bobagem aqui. E aí quando eu abro, vou mostrar aqui a vocês, pra você já saber quem é o cara que tá falando, ó. Tá na Folha de São Paulo, tá em outros sites também. Me deu o trabalho de ver se tinha outros lugares também comentando. E sim, tem por vários sites aí na internet. E aí ele diz, membro do MBL chama de imbecil doador da campanha Holiday em São Paulo. Renato Batista, segundo a UOL aqui, ó, na Folha de São Paulo. Ele diz, coordenador do MBL, o gordinho aí é coordenador, né? Coordenador do MBL. E aí a notícia diz, família, que o Renato Batista, né, que tá aqui na UOL, na Folha, o coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, chamou de imbecil um doador que destinou 1.500 para a campanha de Fernando Holliday, eleito vereador em São Paulo pelo DEM no ano passado. A gravação foi obtida pela reportagem da Folha. Nas palavras dele, ele disse: acabei de tirar extrato do banco e estou indo para o escritório para terminar a prestação de contas. Aparentemente um imbecil doou mais 1.500 no dia 30, R$1.500. A gente está com quase 12 mil sobrando, afirma Batista numa mensagem do WhatsApp. A mensagem foi gravada em 3 de outubro, dia seguinte à eleição, e enviada para o grupo Estratégia Holiday, formado por 6 líderes do comitê da campanha, entre os quais o próprio candidato. E aí a matéria continua, se vocês quiserem ler, tá aí, né? Diz que ele também aqui, ele ser um dos apresentadores de um programa exibido no YouTube chamado MBL News. Talvez esse fosse o nome do programa. Também tem uma foto aí e eu nem vou ler aí, porque realmente me dá vontade de vomitar quando eu vejo esse tipo de lixo.
E principalmente vocês vão ver também, então você já tá sabendo quem é o cara, né? Como ele trata as próprias pessoas que apoiam a raça dele, né? A coja dele. E esse MBL, ele é um partido que se diz, né? Que vive, não, a gente não usa verba pública e tal. Pelo que eu entendi, que eu conheço muito pouco sobre o partido. Mas pelo que eu entendi, eles dizem que não usam verba pública, mas são comprados, né? Pelas empresas, porque nenhuma empresa vai doar. Não estou aqui dizendo que eles são vendidos, mas que trabalham para as empresas indiretamente, porque se uma empresa vai doar, irmãos, ela não vai fazer isso de graça, ela vai querer algo em troca. E é o que o Dr. Enéas sempre falou. E aí quando você vê aqui o vídeo dele falando um monte de abobrinha, né, ele fez um apanhado aqui do livro de Enéas e mete o pau. Então vamos ouvir o que ele fala e a gente vai explicar isso aqui de fato. Do ex-candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, caso ele estivesse vivo. Antes, eu peço para você se inscrever. Então pronto, aqui ele tá falando a posição que o Enéas ia tomar se caso tivesse vivo. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo primeiro para deixar claro para as pessoas que você não deve endeusar uma pessoa sem antes conhecer quais ideias que elas defendem. Isso tá certo, mas aí no caso ele quer que você não admire Enéas e admire eles, né? Um monte de garoto transante. Vai, Neto LX, continua aí. Defendem. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje sobre o Enéas. Até porque eu vejo, por certa parte da... Eu acho que o que tá faltando não é as pessoas saberem, conhecer a pessoa, que todo mundo conhece muito bem Enéas. O que falta conhecer é o que os nossos políticos andam fazendo. Isso é que tá faltando o povo saber. Por exemplo, saber como um Bolsonaro andava votando lá dentro do Congresso, quais as medidas que ele aprovava. Será que o povo, se tivesse pesquisado como ele está falando aí, né, será que o povo teria votado em Bolsonaro sabendo que ele era a favor de tudo que é para benefício político? Todas as regalias que era proposta lá, Bolsonaro sempre assinou. O senhor sendo eleito, as reformas previdentes, já vai fazer trabalhista, também já foi feita também a política? Eu votei favorável à trabalhista. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? É o seguinte: o trabalhador um dia vai ter que decidir: menos direito a emprego ou todos os direitos de desemprego. Esse custo do Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. Os grandes privilégios que os políticos têm. Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato o meu pessoal é competente. Funciona, me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou, é isso aí, ok? Se é muito, não sei. Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Deixo bem claro isso aí, não vou fazer demagogia. Então, será que se o povo realmente pesquisasse como você quer, né? Será que o pessoal de fato teria votado nele? Difícil. Por certa parte da direita, um certo endeusamento do que seria o Enéas. Sendo que, na verdade, se o Enéas estivesse vivo hoje, ele seria uma das grandes oposições ao ministro da Economia Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro. Ok, aqui, irmãos, você vê que essa direita delirante, essa direita entreguista, que você vê que o próprio absurdo que é, a direita se diz direita conservadora. Mas se ela é conservadora, ela deveria conservar o patrimônio nacional. Conservadora de quê? A bunda dos outros? Cada um cuida da sua bunda, ok? Então, se ela é conservadora, ela tem que cuidar do patrimônio. Você coloca um político ali para administrar o país. Então, se ele é conservador, ele tem que conservar o país, conservar os seus bens e não entregar tudo. Então, jamais a direita poderia ser chamada de conservadora. Agora, por que é que ele está falando isso aqui? Separando Enéas agora da direita. Usaram Enéas o quanto puderam, inclusive até o nome de mito, né? Transferiram isso para Bolsonaro. Por que é que agora eles estão usando isso para falar mal do cara? Há pouco tempo, a filha do Dr. Enéas criticou
o fato de as pessoas estarem usando o nome do pai dela para apoiar Bolsonaro com essas propostas, né? Apoiar a direita delirante com essas propostas que Enéas era contra. Ô Davi, o Enéas então era esquerdista? Jamais, irmão. Jamais. Ele era nacionalista. O problema é que esses caras servem a um lado ou ao outro. Então você tem que ficar no jogo, entendeu? Se você se sai do jogo, eles tentam te classificar de alguma maneira, e é o que fizeram com o Dr. Enéas. Nós já exibimos aqui milhares de vídeos onde ele se diz: eu não concordo com a esquerda nem com a direita. Eu sou nacionalista. Doutor Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional, e vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da paleolítica, etc., né, que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Então, veja aqui quando ele fala, né, não, se ele tivesse, a gente não pode estar endeusando, porque na verdade, irmãos, aqui a gente já pode matar o vídeo aqui mesmo. O que acontece agora é que o Dr. Enéas, ele morreu, mas as suas ideias estão aí até hoje, cada vez mais sendo espalhadas. E ele sabe que o único ponto que eles vão enfrentar a resistência agora, que ele mesmo aqui no vídeo ele se declara a favor de vender tudo, o único ponto onde eles vão ter alguma resistência vai ser justamente nas pessoas que ouviram as palavras do Dr. Enéas. As pessoas que conheciam a causa de Enéas, não só a pessoa Enéas, mas que conheciam de fato a causa dele, que entenderam as explicações dele, qual é o problema do país. Por que é que nós vivemos nessa? Como é que um país tão rico pode ser tão pobre? Quem entendeu isso, que o nosso Brasil vende as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vende uma pedra de nióbio, só para você entender, a R$5 e compra o chip a 5 mil. Sendo que a gente poderia fabricar o chip aqui. E isso vai de tudo, irmãos, de tudo. Se você pegar minério, ferro, tudo que você pensar, da mais baixa tecnologia à mais alta, tudo nós temos aqui, poderíamos fabricar aqui. Mas para o sistema internacional, para o sistema dos banqueiros, que é quem empobrece o nosso país, cobrando altas taxas de juros, as maiores do mundo nós pagamos, e nossos políticos aceitam fazer isso. Esse é o problema do país, que o Dr. Enéas passou a vida explicando. Inclusive teve horas que ele cansou e disse assim, que eu até fiz dele as minhas palavras esses dias com o próprio público aqui do canal. Ele disse: às vezes eu penso que eu estou falando para uma manada de búfalos. E eu de fato senti isso. Você vê aquela manada caminhando para o abismo e você na frente tentando impedir, e você é atropelado pelos próprios búfalos que você está tentando salvar. Então o Dr. Enéas explicava isso. Qual era o ponto? Aquela parte que eu já exibi aqui, vou até exibir de novo, esse trechinho aí, ó, que ele mostra que não existe competição entre eles. É tudo unidos. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Eles mostram ali aquela briga na hora da campanha, mas eles acabam assinando contratos de submissão do Brasil ao sistema internacional. Dê uma olhadinha aí quando o Enéas denunciou isso. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Então, irmãos, como você viu, contra fatos não há argumento. O jogo é esse. Faz aquela briga ali, mas no fundo, quando se trata de geopolítica, direita, esquerda, centro, todos eles trabalham para a nova ordem mundial. Nenhum é capaz de se impor, até porque não tem como se impor. O Dr. Enéas tinha a ideia da bomba atômica justamente por causa disso, para se proteger. Como ele já disse em vários canais de televisão, naquele tempo não tinha internet como nós tínhamos hoje, ele explicava: nós não queremos a bomba atômica para jogar em ninguém, mas para a gente ser capaz de nos defendermos. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki.
Iraque. Meu nome é Enéas. A gente com um arsenal nuclear aqui, a gente pode chegar na mesa de negociações como gente grande e dizer, olha, não dá mais, vamos renegociar essa dívida. Esse cara aqui é um mentiroso e ele tem uma parte aqui que ele acusa Enéas de ser mentiroso. Vamos ouvir aqui. Como base desse vídeo, eu estou utilizando o livro Um Grande Projeto Nacional, que foi escrito pelo Dr. Enéas. Ele vai fazer um apanhado aí, tá? E esse livro seria uma espécie de plano de governo, de programa de governo do Prona, caso chegasse à presidência da socialista, era um esquerdista ou qualquer coisa do tipo. Ele sim, de fato, repudiava as ideias do socialismo. Só que, por outro lado, ele também acreditava que o neoliberalismo, que o liberalismo e o que estava à direita na época seria algo que deixaria a população sem recursos, pobres, lá. E foi exatamente o que aconteceu. O plano que Guedes hoje coloca em prática, que é privatizar para entrar dinheiro e assim diminuindo o Estado, é o mesmo que o FHC propôs e colocou em prática. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Agora, meus irmãos, aqui eu tenho que dizer pra você que o problema desses caras é o desespero pra ter o menos de oposição da população possível. Porque eles sabem que depois que eles venderem tudo, eles vão quebrar o país, eles vão afundar o país. Vai entrar um dinheiro agora, como eu já expliquei aqui em outros vídeos e repito, inclusive eu peço desculpa a quem é realmente inscrito desse canal e que acompanha todos os nossos vídeos, que fica uma coisa um pouco chata de eu estar repetindo a mesma porcaria, mas é fato, irmãos, tá chegando muitos irmãos novos, basta você ver, acompanhar o nosso número de inscritos, é devagarzinho, mas sempre tá aumentando, você vê que essas pessoas não estão cientes disso. Então, irmão, você pensa o seguinte, eu compro o teu carro agora e digo, olha, meu irmão, eu vou comprar o teu carro, quanto é que tu quer no teu carro? 30 mil? Ok, eu pago os 30 mil, mas eu vou trabalhar com o carro e vou te pagando, ok? Você, beleza, então me dá só uma entrada, eu te dou uma mixaria pra tu ficar aí no bolso, 5 mil reais dos 30 que eu te devo, e o resto eu vou te pagando com o próprio carro. Então você fica com dinheiro no bolso, faz um bom governo pra sua casa, vai parecer o cara, ó, agora fulano tem dinheiro, fulano agora vive no restaurante, fulano agora vive em festa, mas quando esse dinheiro acaba, você vai ficar à mercê do que eu quiser cobrar a você. E é exatamente o que a gente vê. Esse cara aqui, ele defende e critica Enéas, né, por falar das privatizações. Ele dá o exemplo aqui da nossa Telebrás, da Embratel. E o que é que isso... Eu já expliquei também isso aqui, o que foi feito. Essas empresas, TIM, Oi, Claro, Vivo, elas não investiram um só real em infraestrutura. A única coisa que elas fizeram foi uma tecnologia que estava à disposição, que o governo poderia usar a qualquer momento, e eles não usaram porque eles queriam de fato sucatear o serviço para poder vender. Então eles deixaram o serviço caro. Você lembra, para ter uma linha de telefone você gastava 5, 10 mil reais, o equivalente a 5, 10 mil reais hoje. Então o povo tinha um serviço caro, que não era acessível à maior parte da população, mas o governo não facilitava esse serviço justamente porque ele estava ali para querer vender. E para você entender isso, irmão, por que o político quer vender as coisas, hein, Davi? Explica isso aí que não encaixa. Porque ele é financiado justamente por essas grandes empresas. Se você prestar atenção, o que o político, um candidato à presidência gasta na primeira semana para se eleger, ele não vai tirar nos 4 anos exercendo a função, irmão. Então como é que ele vai... Qual é o político, pelo amor de Deus, irmão? Bota isso na cabeça de vocês. Qual é o político que vai pagar para trabalhar? Aí o povo não entende essas coisas simples e acha que esses caras são santos, que vai haver uma mágica. Então as empresas pagam ao governo para eles mesmos sabotar a própria estatal. Então eles fazem uma péssima administração, deixam o serviço caro. Você vê o que os Correios estão fazendo, aumentando o frete e oferecendo cada vez, tirando mais... Você lembra?
Tinha um monte de tipo de encomenda que você podia mandar, Express, não sei o que, foram tirando todas. Só deixaram as mais caras e mais lentas, e você tem que pagar, e cada vez ficando mais caro e exigindo mais de você para comprar. Eu vendo, compro pela internet, vocês sabem disso, e eu sofro muito, mas mesmo assim eu não quero destruir o meu país e privatizar as coisas. Eu quero, porque sabe por quê, irmão? Ó, quando você passa mal, você se sente mal, você vai num hospital particular, você é atendido? Você não é atendido, porque aquilo é uma empresa, eles estão ali para ganhar dinheiro. Então, o que é que você faz? Você corre pro público. O serviço é ruim, o serviço não presta, mas você tem a cada 4 anos você tem a chance de votar certo e tentar melhorar um pouco isso. Sempre acontece o quê? Elevações, menos ruim, e mais de uma forma ou outra você muda quando você vota. O que é o Estado, irmão? O que é o Estado? O pessoal não pergunta o que é o Estado, não entende o que é o Estado. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos. Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo, o caso da Usiminas, né? A Usiminas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Aqui, família, eu peço desculpa a você por um minutinho que eu vou interromper, para você entender. Esse consenso de Washington, ele visa entregar, é uma doutrina. O doutor vai explicar melhor do que eu. Mas só para você saber, todos os entreguistas que estão aí destruindo a nossa nação, como foi com o FHC e agora será com Paulo Guedes, estudaram lá, em Washington, eram chamados de garotos de Washington Boys, tá certo? Então você vê, meu irmão, que é tudo um plano arquitetado, tudo foi planejado há muito tempo, nós é que só estamos percebendo agora, infelizmente alguns poucos de nós. Enfim, vamos continuar com a explicação. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento único todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre. Então, irmãos, você vê que a situação realmente é grave. E no caso das empresas, você vê. Quando você chega numa empresa estatal, você pode reclamar, você sabe que vai ter a chance de mudar aquela administração ali quando mudar o governo, mas quando é uma privada, o que é que o cara diz, Jator? Não gostou não, irmão? Vai, pega teu rumo. Agora, é massa você fazer isso quando é uma empresa, que é um serviço, sei lá, tu vai comprar um celular, tu vai comprar... Nem celular eu posso dar exemplo, mas, sei lá, um chocolate. Tu não gosta da Nestlé não? Beleza, tu vai comprar a Arcon, pronto, tu vai lá, comprou o outro chocolate. Não é um serviço que realmente tu precisa, né? Senão se não comer, tu vai morrer. Mas quando é serviços essenciais que essas empresas compram e faz os cartéis aqui, tabelando o preço, você vê aí os carros. Você vê, pegue aí, pelo amor de Deus, o preço dos carros novos, médio sedã, pequeno, o popular. É tudo, a taxa de
de consumo dos carros, a taxa de manutenção, é tudo parecido, tudo tabelado, velho, porque isso pertence às mesmas famílias. E o que esses caras querem fazer é entregar justamente o poder a essas famílias. Dar mais poder a eles, um dinheiro, um lucro que deveria vir para o Estado, para ser gasto com nós, com as pessoas, vai todo pro banco, velho, vai todo para essa galera que já é bilionária, que é quem de fato está quebrando as nações. Aí eles dão exemplos, não, mas os países que são assim são todos ricos. Mas você não vê, eu não posso falar aqui porque o YouTube tá simplesmente limitando os nossos vídeos. Mas veja quantos países os Estados Unidos atacaram. O dinheiro deles não vem da política que eles têm dentro do país. Vem do que eles tiram de fora. Verdadeiros gafanhotos, irmãos. E aí nós vamos fazer isso? Quem não sabe que os senhores do mundo... Eu não vou ficar citando o nome, porque infelizmente eu não posso entrar nessa parte de guerra. Mas eles venderam a ambos os lados, irmãos. Primeira e Segunda Guerra. Pelo amor de Deus, irmão, pesquisem. Parem de acreditar nesses caras. Esses caras só estão preocupados com eles. Eles nem gostam do povo. Tá aí a matéria da Folha. Um cara que recebe uma doação, ó. Eu quando recebo aqui do canal, velho, eu fico já chorando, emocionado. E às vezes é R$10, R$5 que eu recebo aqui de doação pra esses vídeos continuarem. Senão essa porra já tinha parado também. E aí quando eu recebo, velho, eu fico emocionado porque é um reconhecimento. Aí o que é que um cara desse aí faz, né? Um cara desse aí, você nunca bateu prego numa barra de sabão, velho? E se prova aí que eu tô mentindo, mostra a carteira de trabalho como peão, parceiro. E pra quem vai dizer, ah, mas é porque o cara tem condição, vai trabalhar como peão, sim. Eu conheço um prefeito aqui, dono de posto de gasolina, e o filho dele completou os 15 anos e disse, pai, eu quero trabalhar. Ele colocou o filho como bombeiro, a posição mais baixa no posto de gasolina. E sabe pra que ele fez isso, irmão? Pra que o filho dele vá crescer, ele tem 15 anos. Pra que o filho dele estuda, trabalha só a parte da manhã. E aí, ele quer que o filho dele aprenda todas as categorias, sinta o que o trabalhador sente, como ele também sentiu, que ele era um cara pobre e cresceu, todo o patrimônio dele foi investindo, foi trabalhando, que hoje ele tem um cara rico, um dos mais ricos aqui da região, e o filho tá lá como frentista. Inclusive, aconteceu uma coisa bem engraçada esses dias, que eu vou compartilhar com vocês agora. O filho dele tava lá, né, o rapazinho atendendo um carro, aí parou um carrão lá, ele abasteceu, a senhora disse, enche, completa o tanque. Aí ele ligou lá a bomba, terminou. Quanto deu, meu filho? R$200. Como é a história? R$200 você tá me roubando. Não deu, no meu carro nem cabe essa quantidade de gasolina. Eu quero falar com o dono do posto. Aí ele disse, pois não, madame, bem humilde. O moleque é humilde, velho. Não é porque é da família não, mas o cara é humilde. E aí ele disse, pois não, ele tá ali. Nem disse que era pai dele, nem disse que era nada. Tá lá como funcionário como qualquer outro. E é essa outra que o pai dele deu. Aí chegou lá, disse, pois não, é o senhor, olha, esse seu bombeiro aqui, já chegou assim, esse rapazinho aí, colocou R$200 no meu carro, tá dizendo que foi R$200 de gasolina e meu carro nem cabe. Aí ele disse, esse rapazinho aí é meu filho. E se a senhora tem alguma dúvida, a gente vai para as câmeras agora. Não, que é isso? Ele é seu filho? Não vamos fazer isso não. Não, é porque eu pensei, nem quis isso não, mas eu faço questão que a senhora vai ver nas câmeras agora, quando ele abasteceu. Aqui a gente não precisa disso não, minha senhora. E ela ficou com a cara no chão, velho. Nem quis ir ver as câmeras, não foi ver as câmeras. E aí você vê como as pessoas Agora, a maioria dos pais hoje em dia não sabe criar os filhos. São poucos os pais que fazem isso. A maioria dá tudo que o filho quer. Aí crescem os caras desses, ó, com as cabeças nada a ver, ó. Pela cara eu digo, Deus me perdoe se eu estiver julgando errado, mas um cara desse, ele nunca trabalhou de peão não, filho. Já descarregou caminhão, parceiro? Já? Eu duvido, mano, que tu tenha limpado o mato, descarregado caixa como eu, carregado saco de cimento nas costas. Ainda tem meus bracinhos aqui, ó. Isso não é academia não, família. Isso era trabalho pesado. Será que um caba desse tem? Duvido, irmão. Duvido, eu duvido mesmo. Se mostrar, eu calo a minha boca e faço um vídeo aqui pedindo desculpa. Então, você vê que... E não tem respeito, né? Chama Enéas de mentiroso. Eu vou colocar aqui a parte. Nem vou ver, eu vou editar aí, eu vou colocar a parte pra vocês verem. É claro que o Enéas, em todo momento, dizia que o Estado nunca era forte, nunca era técnico, nunca era intervencionista o suficiente, que é absolutamente uma mentira. Ele chama Enéas mentiroso aí porque ele disse que o Estado... Enéas estava dizendo que a gente precisa de um Estado intervencionista e a gente tem um Estado servil dos interesses internacionais. E ele está dizendo, não, o Estado interfere muito. Enéas é um mentiroso. Mentiroso é você, parceiro, viu, Godinho? Você é um mentiroso. Você é mentiroso porque o Estado, ele intervém para
ser burocrático em cima do próprio brasileiro. Mas quando as empresas grandes querem vir para cá, coisa que ele deveria fiscalizar, deveria multar, deveria cobrar um preço justo pelos lucros que eles levam daqui e deixam o país quebrado, sem dinheiro, à mercê de novos investimentos. Por isso que o dinheiro vai embora. É como o Enéas dizia, o capital, o sangue pulsante da nação é levado todo por essas empresas e a gente fica na dependência que eles voltam investindo aqui. E como é que eles voltam? Oferecendo emprego de peão para tu. E cada vez esse emprego está diminuindo por causa da tecnologia. Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. Então a tendência é a gente afundar cada vez mais. Cada vez mais a gente vai afundar, irmão. Então o Estado é intervencionista para você que quer abrir uma empresa. Você é um pequeno comerciante, você tem quantos funcionários? 2, 3. Ele é intervencionista em cima de você, para arrebentar com você. Agora para as grandes empresas, aqui eu já disse isso aqui no Brasil. Meu Deus, será que eu vou ter que estar repetindo esses vídeos direto, velho? O Brasil funciona cobrando mais de quem tem menos e menos de quem tem mais. Agora jogar o povo nessa briga de esquerda e direita, que são dois lixos que servem ao mesmo sistema, aos senhores do mundo, e as pessoas ficam nessa briga. E agora apareceu com a internet, o que eu digo, vocês achavam que só ia ficar a gente falando a verdade aqui? Os garotos transantes apareceram, tá cheio aí de garotos transantes, cada um que puxa pro seu lado, cada um que puxa a sua bandeira. E aí vão fazendo a cabeça da garotada, que infelizmente a maioria é analfabeto político mesmo, não quer saber dos problemas, tem preguiça de ler, não vai em cima da parada, e aí fica um cara desse, ó, aí gravando o vídeo, o canal tá com quanto, ó? Cadê? Deixa eu ver aqui, vou até ver o canal dessa porcaria. Ó, 1.400.000 inscritos, e ainda vive de doações também, né? Recebe doação aí da galera. Parabéns, velho. Aí você acha que o país nosso tem salvação, velho, com uma mentalidade dessa? Um pessoal aí babando o ovo de político. E família, antes que eu me esqueça, o desespero, o motivo desses caras estarem fazendo isso agora, atacando a memória do Dr. Enéas, é justamente porque tá chegando a hora da privatização. Eles querem privatizar tudo. Ele mesmo fala no vídeo, a gente é a favor de privatizar tudo. Então os caras precisam do apoio de 100% da população. Então cada vez mais você vai ver os canais agora partindo para esse lado e atacando qualquer um que seja que fique contra essas ideias. Então é por isso que eles precisam destruir a ideia Enéas. É por isso que eles estão fazendo isso, família. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. Eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o like, porque dessa vez realmente é uma guerra do bem contra o mal. Já não basta nós não termos reconhecido o cara quando era tempo, ainda por cima agora vamos permitir que um cara, esse tipo de gente, né, um cara que chama os próprios doadores da campanha dele, segundo aqui a Folha, eu faço questão de mostrar, chama de, como é que ele falou aqui, principais, cadê? Deixa eu ver. Chamou de imbecil, né? Mais um imbecil, né? Doou pra gente. Acabei de tirar o extrato do banco e estou indo para o escritório para terminar a prestação de contas. Aparentemente um imbecil doou mais 1.500 no dia 30. E é assim mesmo que eles veem um povo. Imbecis que só servem para votar. Imbecis que só servem para gerar capital para eles. Você só serve para isso. Eles se consideram a elite. A elite, meus irmãos. E é isso. Mas enfim, família. Eu peço que, por favor, você compartilhe mais uma vez esse vídeo. Não deixa de deixar o seu like. Mesmo que o YouTube não entra, volta aqui e vê se entrou. E passe esse vídeo adiante, porque esses caras realmente são terríveis, irmão. Nós só temos nós mesmos. Não espere que vai aparecer políticos e vai nos defender. O que eu vejo como proposta hoje é que a gente tem que esperar aparecer outro movimento daquele, como foi o dos caminhoneiros, um movimento realmente legítimo, e a gente apoiar com força para quebrar o sistema, e aí quando ele tiver falido, a gente começar de novo. Porque do jeito que tá aí vai ser sempre isso, um ruim, um menos ruim e outro pior. Sempre assim entregando o Brasil até chegar um ponto que a gente não vai ter mais condição. É o que Enéas dizia, é terrível a situação, porque
esses minérios, essas riquezas que eles estão levando, que o Criador foi quem fez para nós, o dinheiro real, a riqueza verdadeira, não o papel pintado, a riqueza verdadeira está sendo levada e ela é de uma safra só, não vai ter outra safra. Por exemplo, eles querem entregar a Amazônia agora. Onde é que você vai arranjar outra Amazônia? Você vai sair do planeta? É uma coisa, meus irmãos, que é realmente complicado. Mas enfim, irmãos, presta atenção que é isso que eles querem. Estão atacando a memória do Dr. Enéas justamente para que não haja nenhum tipo, a mínima que seja, resistência contra as privatizações. E o que eu disse a vocês antes, ainda continuo afirmando aqui, família. O governo Bolsonaro não é o ideal, mas é o nosso presidente. Acabou. É o meu, é o seu, é o presidente de quem votou e quem não votou. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Não é ser uma oposição cega, nem ser apoiador doente. É simplesmente apoiar o que tiver de apoiar e criticar o que tiver de criticar. Na hora que ele começar as privatizações a sangrar a nossa nação, querer entregar tudo para os caras, a gente tem que estar pronto para resistir, para ir para as ruas, para fazer protesto de verdade, para fazer ele recuar. E a gente sabe que ele é fraco, ele recua. A gente sabe disso. Quantas vezes ele já mudou de opinião? Já gravou um vídeo assim dizendo, não vou assinar a favor disso não. E na mesma hora o cara dobrar ele assim, ele voltar poucas horas depois e mudar de ideia. Ele é assim. Então se a gente botar pegada, esse cara recua. Então a gente tem que estar pronto para isso. E não permitir que esses caras aí façam essa lavagem cerebral nas pessoas. Porque o povo tá tão desesperado, quer tanto sair da crise, que aceita qualquer coisa. Mas sair de uma crise para logo em seguida entrar em outra, que é o que vai acontecer. Quando eles fizerem as privatizações, vai ter uma época boa, 2 anos, 3, não sei. Mas a crise que vai vir pós-privatizações, quando acabar o dinheiro às vezes nem chega a entrar. Eles simplesmente iludem, porque o nosso dinheiro está atrelado, como o Enéas explicou, nós não temos um real verdadeiro. Nós temos um dólar real. Um dólar com nome de real. Então eles aumentam e diminuem na hora que eles querem. Olha a bolsa de valores aí estourando. Subindo as nuvens, mesmo sem o governo tomar nenhuma decisão. Ela sobe porque é deles, eles controlam. Tá fazendo o que eles querem, eles fazem. Mas só por um tempo. Quando convém a crise, aí entra de novo. Você não tem controle de nada. E é justamente isso que eles querem fazer. Mas poderíamos ter o controle. Nós somos uma das poucas nações no planeta que é capaz de fazer isso. O gigante precisa acordar. O gigante precisa tomar o que é seu. E nós, pessoal, cada um de nós, esse negócio de não, tem que diminuir a natalidade, esses caras eugenistas como Bolsonaro, por exemplo, né, que quer fazer vasectomia nos pobres, é justamente para diminuir o cidadão brasileiro, que são os legítimos donos do território nacional. Então eles têm que tirar a gente da jogada. Tira. Agora você anda por aí, você vê cada vez mais diminuindo o número da população. A população não vem aumentando. Vários países já entraram em crise. O Brasil também não tá nessas coisas bombando não, velho. Você vê muita criança nas áreas mais pobres. Mas você sai andando por aí, você vê a classe média, a classe trabalhadora, cada vez tá tendo menos filhos, velho. A galera tá adotando mais animaizinhos, isso aí é fato. Mas mesmo assim, continua-se com essa mentira pra colocar na cabeça do povo. Enfim, irmãos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço que você compartilhe de novo, desculpa estar pedindo, mas é importante. Assista o vídeo do Dr. Enéas, que não foi eu que fiz, é um vídeo especial, né, que a gente fez a dublagem na verdade a gente traduziu, né, dublou, eu emprestei a voz para o livro, mas quem fez foi o Dr. Enéas com mais de 20 economistas. Então é um assunto que você deve assistir, você deve dar esse presente para você, não para mim não. Para mim eu ganho quase nada aqui no canal, família. Então se você assistir ou não assistir, você tá dando um presente a si mesmo quando você assistir. Assiste, entenda de fato o que está acontecendo, irmãos. Muita gente não gosta de ler, então a gente fez questão de dublar aqui para que vocês possam ter acesso. O nome do vídeo é isso aí, vai aparecer, tá? Dr. Enéas preveu política de 94 a 2018 e escreveu cartilha. Então veja, vale muito a pena, tá, irmãos? Fiquem todos com Deus, um abraço e fiquem também com o nosso humilde e pequeno clipe, agora no final, que eu acho que ele ilustra bem a situação atual. No que falta e no que sobra tem muita contradição. Falta lei pra castigar quem rouba nossa nação. Está faltando justiça, está sobrando ladrão.
sobra em toda direção, miséria, fome e sufocos. E no vai e vem da política parece um bando de loucos. Os mentirosos são muitos, os verdadeiros são poucos. Não é a pátria dos loucos, mas no país brasileiro sobra quem venda estatal pra tudo que é estrangeiro e falta quem venha dizer pra onde foi o dinheiro. Sobra para o brasileiro coisa besta na TV. Sobra faminto pedindo, só tá faltando quem dê. Eu já sei, sabe você, entre sobrar e faltar, só faltava o apagão para o Brasil se apagar. E falta vergonha naqueles que não aprendem a votar.